Então, pessoal, dando continuidade a funções trigonométricas, a gente vai falar um pouquinho da função cosseno. Que agora eu estou falando da função seno, que é o eixo do y. Então, vamos falar da função cosseno, que é o eixo do x. Partindo aqui do ponto de origem, aqui, do ponto 0 grau, a gente andar até 30 graus, ele percorreu a distância de π sobre 6. Ou seja, ele vai cortar no ponto do nosso eixo do cosseno na raiz de 3 sobre 2. Andando ainda em sentido anti-horário, quando ele chegar em 90 graus e fizer um ângulo reto, ele vai cortar nosso eixo do cosseno no ponto 0, certo? Aqui. Andando ainda no nosso sentido anti-horário, ele vai chegar aqui a 150 graus e vai percorrer a distância de 5π sobre 6, onde ele vai continuar cortando nosso x, que é o nosso eixo do cosseno, bem aqui nesse ponto que é menos raiz de 3 sobre 2, dando continuidade ainda a percorrer a nossa distância aqui. Quando ele chegar a 180 graus, que equivale a π, ele vai cortar nosso eixo do cosseno no menos 1, e é aqui, ó. Continuando ainda o nosso eixo no sentido anti-horário, quando ele chegar aqui em 210 graus, a angulação dele chegar em 210 graus, essa distância aqui que foi percorrida equivale a 7π sobre 6, ou seja, ele vai cortar nosso eixo dos cossenos, o nosso eixo do x, em menos raiz de 3 sobre 2, que é aqui, ó, negativo, dando continuidade ainda ao nosso percorrimento aqui do nosso círculo. Ele vai chegar aqui em 270 graus, ou seja, ele percorreu aqui nesse ponto 3π sobre 2, que vai novamente cortar o nosso eixo do cosseno no ponto 0. Continuando ainda a nossa voltinha aqui no sentido anti-horário, chegando aqui onde está 330 graus, ele percorreu a distância de 11π sobre 6, ou seja, ele vai cortar nosso eixo do cosseno, nosso eixo do x, nesse ponto aqui, que é raiz de 3 sobre 2. E ainda continuando, até chegar lá onde a gente começou todo, ele vai dar uma volta de 360 graus, o equivalente a 2π. Esse 2π vai cortar novamente aonde aqui o nosso eixo dos cossenos? No 1 positivo. Ou seja, a gente pode observar que o nosso positivo é o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Por quê? Porque eles ficaram na parte direita. Temos aqui uma tabelinha. Temos aqui uma tabelinha onde o x vale 6 e o cosseno de 0, onde o x vale 0 e o cosseno de 0 é 1. Onde π sobre 6, que é esse aqui, é 30 graus, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Π sobre 2, que é o cosseno de 90 graus, vai valer 0. Π, que é o cosseno de 180 graus que temos aqui, que é o que vale esse aqui, ele vai valer menos 1 no eixo do x, no eixo do cosseno. Certo? 3π sobre 2, cosseno de 270 graus no 0, e 2π, que é o cosseno de 360 graus, no 1. Agora vamos planificar isso. Vamos colocar lá no gráfico. Podemos observar aqui que quando o x está no 0, o y está lá no 1. Quando o π sobre 6 está aqui, vamos instalar raiz de 3 sobre